né? Porque primeiro eu quero pedir desculpa para vocês, porque vocês são a única turma que eu tenho aula de tarde. E na minha cabeça todo mundo estava de manhã, muitas atividades estão acontecendo de manhã, né, online. E de tarde a gente está fazendo a reunião de eixo, reunião com direção. Então foi um relapso meu ter marcado agora no final da manhã. Hoje eu estava olhando a agenda e quando eu vi, vocês têm encontro à tarde, né? Então, daí que eu me toquei que vocês são uma turma que estuda à tarde, tá? Então, peço desculpa por esse deslize, tá? Outro desculpas é pela câmera. Eu não sei o que aconteceu. Eu participei de todas as reuniões, sempre minha câmera estava ok. Meu computador é novo, eu comprei no começo desse ano. Não sei o que aconteceu aqui, eu fui ligar e ele diz câmera desativada. Apertei lá, fui em configurações, apareceu como ativada, mas mesmo assim ele não vai. Então, para não ficar muito estranho, pelo menos aparecer minha foto na gravação, eu vou deixar a câmera desligada, tá? Eu sei que acho que vocês estavam com saudades, eu sei que é muito mais legal quando a gente vê, né? Porque fica meio estranho, assim, acho que não é, essa não era a ideia, né? A ideia era realmente ver vocês para também matar um pouquinho das saudades, né? Realmente acho que não é para a gente ter muito contato, né? Se for ver, ano passado, em função da minha licença maternidade, eu não dei a disciplina de resíduos para vocês. E agora, a nossa de saneamento, nós tivemos 5 encontros presenciais e o resto agora nós vamos fechar a disciplina nesse formato EAD, né? Então, péssimo, né? Do ponto de vista didático, educativo, mas, assim, é o que nós temos para o momento, né? Vocês devem estar passando todo mundo por várias situações, né? Então a gente tem que encarar e procurar resolver da melhor forma, né? E acho que vocês já tiveram várias conversas com o professor Alan, né? Nós, principalmente do eixo, a gente tem procurado fazer o melhor por vocês, pensando sempre no que vocês merecem, qual que é a forma melhor de retorno para vocês. Então, eu optando por finalizar agora a disciplina de saneamento, tá? Eu acho que em algum momento ali eu escrevi no e-mail para vocês falando isso, de finalizar a disciplina. Então, essa atividade ali que vocês têm no AVA, o encontro de hoje, tudo, vão finalizar as 3 horas que faltam, né? O que eu falei para vocês no e-mail? Não se preocuparem, nos 3 pontinhos tenho, vamos ver aqui, os 3 pontinhos do Meet tem a opção de ativar a câmera do próprio Meet, vamos ver então. Ele diz, o Hugo, ele fala assim, câmera desligada. Deixa eu ver, vamos ver assim. Assim. E configurações. Não foi, não. Definição. Ele aparece riscado. Eu tô achando que talvez a câmera tenha batido, tenha quebrado, que é péssimo, né? Essas coisas geralmente não são nada baratas. Não deu certo. Obrigado, Hugo, pela. É, espero que não seja um pepino muito grande, mas. Então, retomando, né, nós vamos finalizar a disciplina com essa atividade, mas vocês devem estar preocupados que realmente ficou um monte de conteúdo que nós não trabalhamos, né? Toda a parte de tratamento de água e tratamento de esgoto, que são 2 temas, né, os principais dentro da disciplina, que acabou não trabalhando. O que eu vou fazer com vocês, né? A gente espera aí que a gente tenha um ano letivo de 2021 regular, não começando em fevereiro e março, né? Você já deve estar cientes, porque em teoria a gente não terminou nem o primeiro semestre, então acabou embolando tudo, né? Tá tudo embolado. Daqui uns dias deve sair uma portaria, uma resolução aí da reitoria, e o campus vai, a partir de outubro, reorganizar o calendário, tá? É uma coisa aí que teve uma reunião ontem, uma coisa bem recente.
Então, vai ser um novo calendário, né? E daí vocês vão receber essas orientações de quando que a gente termina o ano letivo em 2020, para daí iniciarmos 2021. Por quê? Vou ser bem sincera com vocês. Nós não trabalhamos com a previsão de um retorno presencial tão cedo, tá? É, então, por exemplo, para os formandos, a gente já falou, ó, vocês vão provavelmente terminar o ano no formato EAD, né? Nós relutamos bastante, vocês podem ver as atividades demoraram bastante para começar, porque não, a gente entende que não seria a melhor opção fazer essas atividades EAD, né? E realmente a gente está vendo que alguns alunos dão retorno, outros não, né? Então, aqueles que não estão conseguindo dar o retorno vão ser prejudicados, né? Então, é bem difícil, mas, né, tá começando a fugir, assim, tá vindo ordens da reitoria, a gente tá tendo que seguir o barco, tá? Então, em breve, aí para outubro, eu digo para vocês que terão várias mudanças e novidades, tá? Então, vão fazendo tudo que vocês estão tendo agora, agilizando, porque a partir de outubro deve ser um pouco mais puxado em função dessas mudanças que vão ocorrer. E o que eu fiz? Pensando que o ano que vem, no quarto ano, vocês têm a disciplina de análise ambiental comigo, é uma disciplina com uma ementa bem ampla, a gente fala basicamente sobre poluição na água, no ar, no solo e sobre fontes de energia, tá? É uma disciplina que a gente também chama ela um pouco de química ambiental, né? Falamos sobre agrotóxicos, pesticidas, contaminantes no solo, então aí, eu sempre procuro trabalhar de uma forma mais light, né? O conteúdo mais pesado no primeiro semestre, mais leve no segundo, por causa do vestibular de vocês, tá? Então, o que vai para o ano que vem, né? Esses conteúdos que ficaram para o ano que vem, eu digo ano letivo 2021, que pode ser que ele comece só em maio, né? Não sabemos ainda, mas que comece em maio do ano que vem só, tá? Esse atraso no calendário, ele, para nós, professores, vai postergar e a gente vai pegar acho que para organizar uns 3 anos aí, para realmente voltar, começar a aula em fevereiro, terminar em dezembro, né? Então, vocês que vão sair logo já da instituição, né, não vão pegar um calendário em ordem ainda. Então, a gente deve retomar esses dois conteúdos nesse período aí de 2000 no ano letivo 2021, eu trago toda a parte, o conteúdo técnico, né, a parte que é bem importante de tratamento de água e tratamento de esgoto, tipos de tratamento de esgoto, o que a gente usa, que análises que a gente usa dentro dessa temática, tá? Porque é um tema muito importante pensando em concurso, tá? Eu até sempre faço prova dessa primeira parte, uma prova escrita com perguntas, justamente porque eu pego questões de concurso e monto essa prova, tá? Então, como vocês vão ficar com esse buraco, digamos assim, agora, você vai retomar isso lá na frente, porque, né, eu conversei com o Alan, para vocês não serem prejudicados, né? Muitos de vocês acabam não atuando como técnicos em meio ambiente, né? Às vezes vocês estão lá no IF, a gente entende, para concluir ensino médio, fizeram curso meio ambiente por um pouco mais de afinidade, mas isso não implica, vocês vão terminar, vocês vão ter o diploma, sei lá, daqui 5, 6 anos vocês resolvem, né, ou faz um concurso por acaso e passa, né, então se vocês têm a formação, vocês têm que ter todas as informações corretas para poderem atuar como técnico em meio ambiente, independente de quererem ou não, vocês estão passando ali pelo processo de formação, tá, então, essa parte que faltou, a gente finaliza no ano que vem, tá? Se Deus quiser, presencial, né? Vamos ter fé aí que essas vacinas vão vir e a gente vai conseguir voltar, né, o mais breve possível, né? Acredito que, vou ser bem sincero com vocês, esse ano eu acho que a gente não volta na forma presencial, tá? Que mais que eu tinha para falar para vocês? A disciplina de saneamento ela é semestral, então a gente finaliza agora. Quem fez aquela outra atividade lá dos webinar, então você já deve ter visto, teve já correção, atividades. Se tem alguém aqui que não fez as atividades lá do webinar, corre lá, a sala está aberta, vocês ainda têm até, acho que dia 20, se eu não me engano, desse mês,
para fazer as atividades. É bem importante, gente, agora que vocês não deixem, porque com essas mudanças que vão vir aí da reitoria, quem não fez corre o risco de reprovar, de perder a disciplina, tá? Então vai ser bem complexo. Fez, ok. Não deixa de fazer o que vocês estão fazendo agora, porque eu sei que vocês estão com outras APNPs agora, linguagens, vocês têm APNP de outras disciplinas, então façam, tá? Minha dica é essa, porque realmente a gente segurou vários pontos, assim, para que vocês não fossem prejudicados, mas agora, né, com mudanças que podem vir aí pela frente, quem não fez as coisas é como no presencial. Não fez, né, sinto muito, ficou, reprovou, está em recuperação, né, são várias as consequências, ok? Então, façam lá. Nós finalizamos a disciplina e no segundo semestre eu tenho com vocês a disciplina desculpa, sistema de gestão ambiental, tá? Então, eu não sei como que vai ser, nós vamos ter que esperar essa organização aí do calendário, e daí a gente vai fazer conforme forem as orientações, certo? Então, que eu fiz? Eu pensei, né, porque a temática tratamento de água e tratamento de esgoto, ela era muito grande para se trabalhar nessas 3 horas que nós tínhamos que fazer de atividades, tá? 3 horas inclui agora o momento que vocês estão conversando comigo, o tempo que vocês olharem os slides, o tempo que vocês viram o vídeo, o tempo que vocês vão montar a proposta, tá? Então, todas as atividades que vocês estão tendo agora, às vezes, né, até sugiro que vocês, às vezes, questionem, procurem o ALA quando vocês verem que uma atividade, né, tá muito fora tá muito fora o trabalho que ela vai dar perto da carga horária que ela está sendo prevista, tá? Então, isso é bem importante que vocês, como alunos, sejam críticos nesse sentido agora, tá? Porque realmente nenhum de nós professores trabalha com EAD. Então, a gente supõe, né, perto do que a gente já tem de experiência em sala com vocês, que determinada atividade, determinado trabalho vai demandar tantas horas para vocês, tá? Então, mas a gente precisa também que muitas vezes vocês, que às vezes a gente pode pegar muito pesado, né, tipo, pedir coisas absurdas para uma carga horária muito baixa, ou pode pegar muito leve, daí nesse caso eu sei que vocês vão ficar quietinhos, né, só uma atividade rapidinha e uma carga horária grande, mas então, né, sempre tem o Alan como para reportar essas questões que vocês tiverem como problema, tá? Então, porque agora vai ficar muito individual, cada disciplina, cada questão professor. Mudou muito a situação, né? Diferente presencial. Acredito que vocês também, se já não estão de saco cheio, daqui a pouco vão ficar de tanta leitura, né? Porque eu estava agora organizando atividade de outras disciplinas antes de vocês, antes de conversar agora com vocês, e realmente, infelizmente, a gente acaba gerando muita leitura para vocês, porque no presencial vocês vão lá, sentam na sala, você pode até dormir, às vezes a manhã inteira, né? Escutam lá o professor falar, ou não escutam, mas ali está contando a carga horária. Agora, vocês estão sendo muito mais cobrados, tem que ler alguma coisa para responder. Se não ler aquilo, não vai conseguir responder, você não vai ter a carga horária, tá? Então, é por isso que a gente, né, sempre pensa com bastante carinho e cuidado nas atividades nesse sentido, né, de não, que vocês tenham uma disposição de realmente conseguir fazer as atividades, mas infelizmente, nesse formato que a gente está agora, né, e vamos provavelmente pendurar por alguns meses ainda, é essa questão aí que a gente vocês vão ter que fazer bastante leitura, né, então também uma organização na parte de vocês vai ser bem importante, né, hoje eu vou fazer as coisas de saneamento, hoje à tarde, isso, aquilo, não deixar acumular muita coisa, porque são atividades muitas vezes bem cansativas, tá? Qual que foi a minha proposta? Pensei em um tema dentro da nossa ementa de saneamento, qual que seria qual que seria o tema que a gente conseguiria trabalhar nessas 3 horas. Porque se eu iniciasse a questão do tratamento de água, eu corria o risco de fazer isso que eu acabei de falar para vocês, passar muita coisa para vocês lerem, vídeos, um encontro talvez mais específico, uma carga horária muito grande, né, porque tem muito conteúdo dentro do tratamento de água, são vários os sistemas, tecnologias que a gente usa para tratamento de água, finalidades, e acabar tendo muito conteúdo com uma carga horária muito pequena. Tratamento de esgoto, mesma coisa, nós temos tratamento, só a parte de tratamento biológico, lá que são os wetlands, sistemas naturais,
demanda um tempo. Os sistemas envolvendo produtos químicos, processos físico-químicos, dá mais uma leva, tá? Então, eu não escolhi nenhum dos dois por causa disso. E a temática de reuso de água, ela tá dentro da ementa, né? Geralmente é o último tema que eu trabalho, já lá no final, antes da gente fazer a prova final. Eu tenho um capítulo de um livro, acho que eu até vou colocar lá no AVA, mas eu optei por dar uma boa enxugada e fazer só aqueles slides, né? Deixa eu até ver se eles estão aqui, fácil de eu abrir. Porque não acho que não caberia, né, por esse discurso que eu fiz para vocês agora de passar vários textos, né, para vocês ficarem lendo e não prestando atenção ao mesmo tempo, tá? Então, eu pensei nesse tema porque nós estamos num momento de, não sei como é que tá aí, vocês podem até me contar um pouco o que tá a situação da água aí no litoral, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, na minha casa, eu tô a cada 2 dias com água, um dia sem água, tá? E eu moro em prédio, então tem caixa da água, mas precisa ser feito um certo racionamento. Então, sempre que tem falta de água, hoje, por exemplo, é um dia que está sem água. E a orientação é que não lave roupa, né? Por causa do consumo da máquina muito grande. Então, ontem eu lavei um monte de roupa, hoje não lava a roupa. Aí, né, vai fazendo essa organização, né, de captação, porque a gente está com os reservatórios aqui em Curitiba muito abaixo do esperado, né? Então, para realmente não chegar, eu sei que aqui em Curitiba, quem não tem caixa d'água está sofrendo bastante, né? Porque realmente eles cortam, né, até mais de um dia. Eles cortam, por exemplo, ontem eles cortaram às 4 da tarde aqui em casa, no meu bairro, às 4 da tarde, e só volta agora na madrugada. Então, amanhã de manhã, quando a gente acorda, tem um pouquinho a água já voltou ao normal, né? Meu prédio tem uma caixa d'água grande, mais uma cisterna, então, mas esses dias deu problema na cisterna, a bomba estragou, nós realmente ficamos sem água, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Aqui em casa, o que que nós, né? Eu já sou bem econômica na água, mas quando a gente liga aqui, eu moro em prédio, né? Então, meu chuveiro é a gás, não é chuveiro elétrico. Então, quando se liga, a água não sai quente já imediatamente. Então, eu comprei, nunca tive tanto balde na minha vida, na minha casa tem 8 baldes hoje, né? Geralmente a gente tem 3, no máximo 4 baldes dentro de casa, mas quando eu ou meu marido vamos tomar banho, né? Quando a gente liga, enquanto a água sai fria ali, a gente coloca aqueles baldes e depois eu utilizo na máquina, eu encho a máquina, coloco um pouco daquela água antes na primeira lavada, né? Não para o enxágue, na primeira lavada. Então, já ajuda bastante, né? Claro, na conta não vai fazer muito impacto, mas, né, cada balde ali, esses dias a gente juntou tanto que eu consegui metade do nível da máquina ali que eu ia lavar roupa, eu já consegui colocar só com a água que eu tinha separado ali do chuveiro, tá? Então, a gente tem feito alguns cuidados maiores, né? Tomado alguns cuidados maiores, porque realmente tá precisando. E eu moro em apartamento, não tem muito. Meu prédio não tem sistema de captação de água de chuva. Aqui em Curitiba, muitos prédios têm poço artesiano, então tem sido bem positivo para quem tem, né? Por exemplo, a minha mãe e a minha irmã, elas não se preocupam tanto com a falta de água, porque, né, no prédio delas não chega a faltar, porque tem poço artesiano, né? Então, quando precisa, eles usam o poço. Mas, né, isso não é o que acontece em vários locais, né? Então, eu vi que a Natália colocou aqui que a, aqui em Paranaguá, a Paola colocou que em Paranaguá também está faltando bastante, e também estamos alternando os dias de lavar roupa, economizando bastante, porque realmente acredito que aí também, né, a falta de chuva não é só em Curitiba, acaba pegando todo o litoral, né? Então, é bom que vocês, né, atentem à família de vocês, às vezes não só na casa de vocês, sei que vocês não estão, provavelmente, circulando muito, né, mas agora, com a pandemia, acredito que um ou outro vai na casa de avô, de avó, tio, tia, né, então ter todos esses cuidados, né,
vão ter que cuidar bastante, porque o litoral já tem um histórico de janeiro ter, né, a falta de água pelo excesso da população, então acredito que esse ano, não sei como vai ser a temporada, né, porque ninguém sabe ainda se vai poder ir para a praia, não vai poder ir para a praia, então vamos ter que ter bastante cuidado. E eu trouxe ali alguns conceitos importantes, deixa eu, calma aí, vamos ver se eu consigo apresentar uma janela. Aqui. Então, a ideia é justamente que eu resumi desse capítulo de livro que eu falei para vocês, né? Então, eu passei um pouquinho as principais informações, tá? Então, hoje no Brasil se utiliza muito até esses conceitos, depois eu estava olhando com calma, eles estão bem focados na indústria, tá? A indústria consome água, assim, de forma gigantesca, um consumo muito grande, tá? A indústria de alimentos e bebida muito mais, mas mesmo a indústria de produção de carro, uma calça jeans, talvez muitos de vocês já tenham visto, tem uma figurinha bem clássica aí que roda na internet, que é quanto que a produção de cada bem que a gente tem, né? Por exemplo, um computador, quanto de água demanda, uma calça, um moletom, um sapato que você tem, um tênis. Então, saibam que é muito em todos, tá? Eu não lembro de cabeça, assim, nenhum dos valores, mas é um valor muito grande para pensar assim, pô, essa calça jeans foram 300 litros de água para ser produzido? Sim, foram 300, porque tem processos de lavagem, lavagem de equipamentos, então, realmente, envolve bastante o consumo de água, todos os produtos. Então, a indústria acaba reciclando e reutilizando muito. Então, várias indústrias, né, seus galpões têm captação de água da chuva, seja para lavar calçada, ou às vezes, né, banheiros, várias, né, formas que eu posso utilizar, tá? Então, no Brasil hoje, acho que tem em algum lugar aqui eu coloquei, agricultura, acho que é o último slide. A agricultura é onde se mais utiliza água, tá? Isso provavelmente já era de conhecimento de vocês, ou pelo menos não era conhecimento confirmado, um conhecimento subentendido, né? Porque vocês sabem que nós somos um país agrícola, um país agropecuário, a gente produz muitos alimentos, né? Então, tem esse consumo gigantesco, né? E agora, nesse período de seca, então, a indústria está consumindo muito mais, a agricultura está puxando, né, muito mais esse consumo, né? Então, tem que ter esse processo de reutilização, tá? Então, qual que, né, uma forma que a gente utiliza muito aqui no Brasil, e é uma forma que a gente pode utilizar de forma residencial, é a captação de água da chuva, tá? Então, é possível, né? E hoje já se utiliza muito. Sei que aqui no litoral muita gente implementou já esses sistemas, né? Pensando nesses últimos períodos que a gente já teve mais recente de falta de água, então vai ter uma necessidade, né? Então, onde é possível, eu sugiro que sempre seja feito o sistema, né? Eu, por exemplo, se morasse numa casa, eu provavelmente iria dar um jeito de organizar algum sistema de captação de água de chuva pensando, né, no reuso, né? Porque quem mora em casa tem calçada para lavar, né? Não que prédios não tenham, né? Aqui no meu prédio, por exemplo, não se lava calçada com mangueira desde março. Aqui em Curitiba tem um decreto que está proibido, se algum fiscal da prefeitura, alguém passar, ou os próprios moradores podem fazer denúncia, né? Aqui tem o telefone da prefeitura, que é 156, né? Esses dias a moça que limpa o prédio aqui, tava conversando com ela, falou, ai, uma vontade de jogar água aqui, pegar a mangueira, lavar essas calçadas, que tá uma poeira, porque tá esse tempo seco, mas não pode, né? Então, realmente, eles estão em cima, né? Então, se o prédio tivesse um sistema de captação de água de chuva aqui de alguns locais, né? Por exemplo, tem um pedaço do estacionamento que tem um telhado enorme, podia captar e ela podia estar lavando a calçada, né? Com essa água aí da chuva. Então, tem que pensar nessas viabilidades, tá?
Alguém tem sistema de captação de água da chuva em casa? Acho que o Hugo, em algum momento, conversou comigo. Acho que era água da piscina na tua casa. Como é que é o sistema lá, Hugo? Quiser abrir o microfone para contar um pouquinho para nós, pode falar. A Elaine falou que ainda não, mas está convencendo a família. Ótimo. Tem que, tem que ir aos pouquinhos. Tem um custo, né? Às vezes não é naquele momento que dá para fazer, porque tem que comprar a caixa d'água, às vezes encanamento e tal, mas vale a pena pensar a longo prazo, né? A hora que der um dinheirinho, vai ali e faz aquele investimento que daí lá na frente pode, logo você consegue recuperar o custo, né? A Lorena tem cisterna também que pega água da chuva, né? Que bom que você já tem alguns sistemas, né? Então, a proposta da atividade de vocês, né? Então, acredito que muitos de vocês já leram, deram uma olhada nesses slides, né? Outros, se não viram, vejam com calma, tá? Então, aqui tem alguns desenhos que mostram, né, a possibilidade, então, de você o sistema bem simples, né? Vamos lá para cima, pensando mais simples seria, né, a chuva ir para uma cisterna e você, né, não tendo bombas, né? Quando você tem questão, quando você coloca o sistema de bombas, já acaba demandando energia. Cecília também, sistema de reutilização da água da chuva. Ótimo. Mas é que você já tem uma irmã, né, que é da área de meio ambiente, né? Eu sei que teu pai também é super ligado nessas coisas, né, Cecília? Então, vocês já são uma família super legal nesse sentido. Vocês fazem, né, uma captação bem simples, mas eu posso colocar sistemas mais aprimorados, tá? Que eu posso reutilizar, né, essa água da chuva, por exemplo, né, um fim bem interessante é na patente, tá? Quem tem isso em casa, o dia que vocês voltarem presencial, né, é o professor Leandro. O professor Leandro, ele construiu uma casa, acho que é uns 5 anos mais ou menos, e ele pegou a água da chuva e é utilizado ele tem, né, no processo de construção da casa, eles colocaram esse sistema, né, tanto é que quando alguém vai lá, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, ele falou assim, ó, não se assuste quando você der descarga, porque a água é água de reuso, então não vai vir muitas vezes aquela água transparente. Às vezes a água tá, porque ficou ali mais tempo parado, né? Então daí passa o processo de decantação, a água acaba vindo mais limpa. Mas às vezes a água não vem tão limpinha, mas pensando no sistema, né, de descarga, você não tem necessidade. A descarga é um processo que demanda muita água, tá? Então, reutilizar, a gente não tem contato nenhum, né? O reuso tem que ter só um cuidado quando você tem contato físico, tá? Então, por isso que é muito difícil ser utilizado a reutilizar água para consumo, tá? No caso do Brasil, é, não tem muito reutilização, porque a legislação não permite, tá? Mas tem alguns países que têm uma escassez de água, né? Nós somos um dos países com a maior demanda, apesar de estarmos enfrentando uma crise hídrica, mas é assim pela falta de chuvas, né? Por condições climáticas que nós estamos enfrentando, mas nós temos uma possibilidade bem grande, né, de consumo de água, então está disponível água para nós. Então a gente não tem sistemas assim tão avançados, né, aqui no Brasil. Se utiliza muito a água da chuva e essas finalidades que eu mostrei agora ali, principalmente a descarga, às vezes para lavar uma roupa, no tanque. Não sai água da chuva, por exemplo, na torneira, tá? E eu posso reutilizar, por exemplo, a água da máquina, posso usar para lavar calçada, tá? A Cecília perguntou aqui, ó, se um sistema de reuso é de alto custo. Não, Cecília, se for, por exemplo, como eu falei na casa do professor Tico, o professor Leandro, que construiu, ele entra num sistema de construção, de encanamento, tá? Então, é só questão, né, o que acontece é que tem que ter ali um sistema que vá, vamos supor que a caixa de reuso ficou vazia,
automaticamente tem que ir para a caixa normal da água. Então, tem como é que eu posso dizer? Esqueci, fugiu a palavra agora. Uma forma que vá automaticamente utilizar outra água, tá? Mas não chega a ser um sistema de alto custo, né? Porque você já gasta na construção de uma casa de canos, né? O encanamento, o que pode gerar um custo no reuso, dependendo, mas daí a gente utiliza muito da geografia, né? Às vezes a utilização de uma bomba, tá? Então, por que que acontece? A gente pega a água da chuva para utilizar, a gente pega a água que vai estar caindo na calha e muitas vezes a cisterna, e o pessoal que tem cisterna ou é enterrada ou é no nível da casa, tá? E o que que acontece? Você tem que muitas vezes jogar para uma caixa, por exemplo, se for, como eu mostrei aqui na figurinha, eu tenho uma caixa lá em cima, né, ela que vai jogar essa caixa de reuso, é a figura aqui, é a casa da direita, tá bom? Ela vai jogar água para a patente, tá? Quando vocês abrirem os slides, reparem que tem um azul mais claro e um azul mais escuro, tá? Então, o que que acontece? Aqui nessa caixa da direita, bem esse sistema seria mais ou menos, Cecília, de um reuso dentro da casa mesmo, tá? Vocês podem ver que tem a água cai da chuva e eu tenho uma bomba, tá? Eu tenho aqui, inclusive, uma bomba que vai jogar água para essa caixa de reuso. Então, o que que pode acontecer? O custo seria dessa bomba, isso que vai implicar um pouco mais no custo. E o que que acontece? Tem o custo bomba, funciona à base de energia, tá? Então, nesse caso, eu teria um gasto um pouco maior de energia, tá? Mas essas bombas são bombas simples. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto, às vezes até tem em casa, porque dependendo do lugar, né, por exemplo, lá em Antonina, a casa dos meus sogros, é numa região que já vai ficando mais alta, tá? Então, o abastecimento da água, ele é muito fraco ali na casa deles. Então, eles tiveram que colocar uma caixa d'água intermediária, então, bem na entrada do portão tem uma caixa, e dali tem uma bomba que joga para a água lá de cima, porque a água não tinha pressão, então a caixa já não estava enchendo e não descia água para o chuveiro, estava dando bastante problema, tá? Então a bomba simples, por ela trabalhar bastante, né? Porque encheu aquela caixa, ela joga água para a caixa de cima, né? Então fica naquela trabalho contínuo. É uma bomba que volta e meia dá uma certa manutenção, tá? Mas uma manutenção bem simples, tá? Nunca é coisa muito problemática. Não deve ser muito caro. Eu comprei já umas bombinhas de máquina de lavar, que a gente montou, acho que eu já mostrei para vocês uma figura do sistema de wetlands que eu fiz em 2016 e 17, que foi o TCC de um aluno, do Lucas. E foi bomba, a gente pagou 50, 60 reais, tá? Era uma bomba de máquina de lavar, coisa simples, mas ela sugava a água e mandava para o outro sistema, tá? Vai variar muito da questão da potência, tá? Então, uma caixa d'água grande, uma caixa d'água pequena, tem que ter uma bomba mais ou menos uma pressão, tá? Eu sei porque, não sei se falei para você já, meu marido, ele faz cerveja em casa, cerveja assim artesanal. E agora ele está automatizando o sistema lá de passar de um para o outro, que cerveja ferve, você coloca numa serpentina para esfriar, tem todo um processo, né, de passar de uma panela para outra, e ele está fazendo isso com as bombas, e ele pagou coisa de 100 reais, mas é um volume um pouco menor, né, volume de panelas grandes, assim, 20, 30 litros, mas não tem muito alto, tá? É a mulher, professora Alan, que usa a água da chuva para a confecção da roupa. Eles têm isso, o Alan até mostrou esses dias, eles fazem acho que é na casa, não sei se é onde é a loja da Volks ou se eu acho que é na casa do Alan mesmo, porque o ateliê, a produção, se eu não me engano, ela faz lá na casa deles mesmo, lá onde a loja é só a loja mesmo. Ele utiliza e tem uma cisterna,
né, que tem, acho que uma entrada de filtro inicial, e esses dias ele mostrou que ele estava fazendo a limpeza, acho que no Instagram, talvez algum de vocês tenham visto. E a Evelyn faz aquelas roupas, né, que agora tá super na moda, lá, pintada, e utiliza muita água, né, porque é um processo de lavagem e tal, tirar o excesso, então o consumo é bem grande, então eles fizeram esse sistema para otimizar o uso da água. Bem legal você ter lembrado, Natália. Então, assim, qual que é a proposta de atividade para vocês? Que vocês pensem na casa de vocês, casa do vô, casa de alguém, né? Então, como alguns de vocês já têm, ou que vocês possam aprimorar algum sistema que vocês têm um pouco simples hoje, né? Pensar em um sistema que possa ser implementado, tá? Então, o que seria implementado? Ah, aqui em casa o telhado é grande, tem um espaço que dá para colocar, né? Então, você vai me passar essas informações. Então, o telhado aqui da minha casa tem uma área de tantos metros quadrados, né, que vai captar a água da chuva, e eu vou utilizar uma caixa, uma cisterna lá, uma caixa d'água de 250 litros, e essa água ela vai ser direcionada para máquina de lavar, ou para lavar louça, né, pensar em alguma forma. O que vocês têm que considerar? Precisa de bomba quando? Quando eu tiver que jogar água para cima, tá? Né? Pela física, vocês já devem ter aprendido que a água sozinha não vai para cima, né? Por isso que a gente tem a chuva, né? A água cai. Então, se eu vou captar e ter que jogar para algum lugar, né, com uma altura maior, eu vou precisar ter uma utilização de bombas. O que nesse sisteminha eu quero que vocês façam? Vocês mostrem, né, como vocês acham que poderia ser viável, né? Então, tem uma bomba aqui para poder utilizar. O que eu pedi ali, quem já olhou a proposta, um dos pedidos é que vocês apresentem fotos, tá? Então, ó, o telhado que eu vou utilizar é esse daqui, né? Vocês podem, por exemplo, pensar em uma bomba, buscar alguma informação na internet, uma foto, ó, a bomba que eu vou utilizar para jogar água é essa, né? E me mostre um sistema que fosse viável, né? Que vocês, do ponto de vista que vocês acham aí do que a gente conversou, que vocês leram ali, talvez tenha assistido já, tem acho que tem 2 vídeos que eu coloquei ali de sistemas, né, bem recentes de como eu posso utilizar essa água, e me mostrem de forma bem simples e objetiva, tá? Então, por isso que eu pedi fotos, né, que vocês ponham fotos e expliquem, ou podem utilizar desenhos né, fluxogramas, imagens. Se quiserem fazer na mão um desenho, né, um croquis, assim, se achar os arquitetos e engenheiro, pode fazer, contanto que, assim, que vocês mostrem da forma que vocês acharem mais viáveis, tá? Então, deixando bem amplo a forma que vocês quiserem apresentar, inclusive vocês podem, eu deixei acho que a atividade aberta ali, vocês podem mandar qualquer tipo de arquivo, tá? Inclusive vídeo, se eu não me engano, dá para enviar ali nos formatos do AVA, tá? Que vocês me mostrem como, né, que vocês podem reutilizar a água de algum local que vocês tenham contato. Por isso que eu falei, pode ser a casa, algum de vocês, quem não mora na praia, quem é de Paranaguá, por exemplo, que tem a família tem a casa na praia, pode reutilizar uma forma lá, uma água, porque às vezes tem piscina na casa da praia, né? Ou se não tem no verão, às vezes monta piscina para as crianças, alguma forma, tá? Não precisa se utilizar de tecnologias, então não precisa procurar aí na internet sistemas prontos, tá? A proposta é algo que vocês façam simples mesmo, né? Que vocês possam ver com o pai de vocês, com a mãe, né? Ah, vamos pensar aqui, vamos fazer, né? O que a gente poderia fazer? Né, se tem o telhado aqui, às vezes o telhado só da garagem já é um acúmulo grande que vocês conseguem colocar ali do lado uma caixa d'água, bombonas, tá? Não precisa necessariamente ser uma caixa d'água, às vezes 2, 3 bombonas. Vocês podem se utilizar também da água da máquina, depois que a água da máquina faz uma lavagem, né? Ela enxágua, então essa água, por exemplo, pode ir tanto para patente quanto para lavar calçadas, né? O que tem que cuidar, vocês podem utilizar água para irrigação, tá? Acho que nos slides tem essa informação, mas, por exemplo, na irrigação tem que cuidar a origem da água, tá? A irrigação de plantas
é bem limitada, eu diria. Por exemplo, a água da pia da cozinha não é aconselhável por causa da gordura, detergente. A água da descarga a água da descarga seria mais aconselhável do que, né, por causa que os dejetos, né, as nossas fezes teriam nutrientes para as plantas, tá? Então poderia ser utilizado, contanto que não sejam hortaliças, tá? Então você pode irrigar um jardim ornamental com a água do esgoto da tua casa, tá? Mas você não pode irrigar alface, salsinha, cebolinha, por quê? Vocês sabem que as fezes vão ter bactérias, né? A gente falou um pouquinho lá naquele seminário de saneamento, né? Inclusive a Elô trouxe as informações que o vírus, o Covid já foi encontrado, né? Tem sido encontrado no esgoto das residências, das cidades, então, né, eu não posso colocar coliformes nas plantas, né? Porque elas vão ficar ali e depois eu vou comer aquelas hortaliças, tá? Então, cuidado com a irrigação de plantas, tá? Não é qualquer água mas a água da chuva, por exemplo, eu posso utilizar, tá? O que seriam duas análises, duas informações importantes que vocês podem ter, colocar na proposta de vocês. Uma seria o monitoramento do pH, tá? Principalmente se for sistema de pegar água da chuva. Hoje a gente tem para aquário, em loja de aquário, vocês já devem ter visto, eles vendem umas tirinhas que você faz a análise do pH. Então, se você for utilizar, por exemplo, a água da chuva para irrigação, eu sugiro que seja, né, periodicamente feito antes, né, de você despejar água, uma análise, verificar se o pH não está muito ácido para você jogar ali naquelas plantas, tá? Se for para lavar calçada, sem problemas, tá? Não precisa fazer análise pH. E outro ponto importante dos sistemas é que dependendo da onde você vai captar, né, vamos supor um telhado que tem várias árvores próximas, ter um sistema de filtro, mas assim, uma grade, um sistema de filtro bem rústico e simples, apenas para segurar folhas que possam vir, né, para não ter problema de entupimento depois nos canos que você vai jogar, distribuir essa água que captou, tá? Então, são duas informações importantes que tem que ter nesses sistemas, né? Mas vai depender muito do fim do sistema que você vai estar captando, tá? Então, pensem aí, vocês têm até o dia 17, né? Deixa eu confirmar, que são tantas atividades que eu insiro. Isso, até dia 18, tá? Então, vocês têm 8 dias aí, até esse final da semana que vem, para pensar nessa proposta, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, a gente tem tempo agora, vocês podem perguntar. Se alguém já teve alguma ideia agora, já tinha pensado antes, pode ou abrir o microfone aí falar, ou me manda aqui no chat, que a gente já vai tirando. Se não, vocês podem me mandar via e-mail, tá? Eu olho o e-mail praticamente todo dia, né? Salvo finais de semana. Eu não consigo ficar um tempão super disponível, às vezes eu não respondo de manhã, eu respondo à tarde, né? Porque eu tenho feito, vocês sabem que eu tenho uma filha pequena, então eu tenho feito uma logística aí para conseguir me organizar. Por exemplo, hoje ela está na casa da minha sogra, segunda ela vai para minha mãe, para eu conseguir fazer os encontros com os alunos, participar de reunião e todas essas coisas, porque se liga computador na frente dela, ela quer mexer, ela quer ver, ela quer fazer as coisas, então eu não consigo trabalhar com ela, tá? Mas eu tô, na medida possível, sempre respondendo as atividades bem rápido. A Natália tem meu contato agora do WhatsApp, tá? Então, qualquer coisa vocês podem passar para ela que ela me passa, qualquer emergência rápida, assim, tá? Eu vou ler aqui, então, que a Natália mandou. Só um sistema simples de reuso de água já é um projeto? Sim, já é um projeto, Natália. Você pode me mandar. Só um pouquinho, Hud, só terminar de responder aqui o da Natália. Você pode me mandar. O que você tem que colocar ali? Aonde que vai ser captada essa água da chuva? Por que está a informação geográfica, tá? Porque se nós formos pensar num projeto, né, vamos supor que vocês sejam uma empresa, né, que vende sistemas de captação de água da chuva. Vocês vão ter que fazer um levantamento do índice pluviométrico dessa região, tá? Hoje o que é o índice pluviométrico? Acho que todos sabem, mas é o quanto chove naquela região.
tá? Se a gente procurar, existe o site do IMET, né? A gente consegue pegar histórico, né, de períodos de chuva. Então, normalmente, você já deve ter visto na TV, estava acima da média, abaixo da média, né? Como que ele sabe essa média? Existe um monitoramento aí de quase 50 anos de chuva aqui no Brasil, tá? Você sabe como é que faz o monitoramento? Você faz por uma régua. Quando vocês veem ali os milímetros que choveram, é um determinado volume, se eu não me engano, é uma bacia de acho que 1 por 1, não lembro, 1 metro de diâmetro, não lembro certinho as medidas, mas eles fazem, daí tem uma régua, né? Isso é um pluviômetro. E eles fazem aquela medida de quanto choveu em determinado tempo. Então, por quê? Você tem que pensar, às vezes, se o sistema vai ser suficiente, ou você vai pôr um sistema muito grande para uma chuva para uma região que chove muito pouco, né? Por exemplo, nós aqui a gente não tem esse problema, estamos enfrentando agora um momento de crise, né, de pouca chuva, mas no geral a gente tem bastante chuva, né? Nosso janeiro é muito chuvoso, até porque nós temos históricos aí de muita enchente, né? Quem não lembra da chuva da enchente de 2011, né? Aquela chuva de março. Então, nós estamos num período nós estamos em um ano atípico, tá? Já ocorreram anos de seca também, tá? Mas não é um ano de tanta. Então, essas informações, essa localização geográfica, né, num projeto é importante por causa disso, você pensar nas condições climáticas daquela região, tá? Então, vamos pensar que você vai fazer um projeto aqui do Paraná, vai ser muito diferente você fazer um projeto lá para Paraíba, por exemplo, né? Ou na região do litoral da Paraíba, ou no sertão, né? Então, é por isso que pede informação geográfica, tá? Então, realmente é importante por questão de solo também. Às vezes eu vou colocar pensar ali se eu preciso muita irrigação, pouca irrigação, tá? Então, essa informação, o que que eu pensei? Em uma proposta ali simples, mas vocês pensarem que um dia vocês podem vender os ofícios de vocês, né? O que que é vender os ofícios de vocês? O que vocês aprenderam como técnicos em meio ambiente, vocês podem ser, né? Vocês vão atuar como técnicos, e uma das principais áreas é consultoria, tá? Vocês podem assinar projetos, fazer a proposta de projetos, né? Como vocês aprenderam lá a fazer plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o dia que vocês forem técnicos em meio ambiente, vocês podem elaborar e ganhar dinheiro com isso, tá? Assim como montar a empresa que instale sistemas de captação de água de chuva, tá? Então, o que que acontece? Qual que é a diferença? Vocês vão, como empresa, aprimorar algumas informações, né? Mais precisas, diferente da agora, que estou pedindo um projeto mais simples, um projeto para vender, por exemplo, vocês vão dar metragem de cano, vocês vão dar diâmetro de cano, voltagem de bomba, potência de bomba, né? Então tem todo um estudo maior, né? Então, por isso que eu pedi essa informação. Então, no caso do sistema simples de captar água para garagem, vocês vão me mostrar foto da onde vai ser captado, do telhado da garagem, do telhado da casa, né, onde será captado, aonde que a água vai ser armazenada, né, vai ficar em uma caixa simples ou não, vai ficar numa caixa mais afastada, vai subir, vai descer, vai precisar de bomba, tá? Então, é simples, mas assim, eu quero que vocês coloquem o máximo de informações, né, que vocês possam colocar. Pode falar, Hugo. Aqui em casa é usado para tudo, só não é usado para cozinha, no caso. Para roupa, calçada, é tudo usado a água da cisterna. Dá até para mostrar aqui. Acho que travou. O Hugo tá escutando? Hugo? Acho que travou o dele, o resto tá. Ele até caiu. Esses encontros, assim, nós em reunião também, os professores volta e meia, a gente tá tendo esses problemas de. Às vezes a pessoa tá falando e daí cai tudo a ligação. Então, vocês, né, mais alguém tem alguma dúvida?
quem tem, então vamos fazer assim, ó, vamos combinar que quem tem um sistema, por mais simples que seja, pense numa forma, de repente, de melhorá-lo, de aprimorar, e pode descrever esse sistema. Tira foto, faz desenho, né? Se não quiser tirar foto, faz algum desenho no Paint, sei lá, onde vocês conseguirem fazer desenhos, e coloca na proposta, tá? Eu só vou, então, se vocês colocarem algum arquivo e baixarem, eu só vou baixar as propostas depois do dia 18, tá? Então, o Ava, ele fecha para vocês postarem a atividade dia 18, né? Provavelmente dia 19 ou 20, eu baixo todas essas atividades e vou corrigindo, tá? Aí, o que tiver muito problema, se eu ver que vocês viajaram na maionese, tá muito nada a ver, tá muito, ou muito simples, colocou só o nome e entregou, tá? Porque eu vou corrigir uma por uma, eu vou passando por e-mail para vocês, tá? E assim, dúvidas que forem surgindo, me manda no e-mail, acredito que acho que quase todos têm o meu e-mail. Se mandarem e-mail pelo e-mail da turma, né, que lá tem o meu e-mail, peço que vocês se identifiquem, tá? Aqui é a Natália, professora do MAMB 18, né? Até a turma eu sei por causa do e-mail, mas é ruim se conversar com alguém que você não sabe quem é, tá? Então, às vezes vocês utilizam, não sei se hoje tem alguém que está com o e-mail da turma, não. Mas às vezes o pessoal usa o e-mail da turma, só que, né, a gente sabe que todos vocês têm acesso ao e-mail da turma, então seria bom que vocês se identifiquem, tá? Então, mandem a atividade, tá? Se vocês não tiverem tão apurado, eu sugiro que vocês já iniciem, façam. Se tiver alguma dúvida e quiser mandar antes por e-mail para eu dar uma olhada e depois vocês reenviam, pode fazer isso, tá? E acho que é isso. Alguém tem perguntas, mais dúvidas? A ideia é que seja assim, gente, não tome muito tempo de vocês. Não precisa colocar o nome pela presença, Cecília, porque era um encontro que não é obrigatório, tá? Então, acho que até tinha colocado no e-mail. Não sei se foi mais assim, não era nada redondinho, assim, né? Eu até abri os slides, mas não segui, né? Porque a ideia é que vocês tomem o conhecimento, vejam ali os materiais, e agora, né, uma dúvida ou outra, né, ou ainda estou por e-mail, então vocês, né, a presença vai ser considerada em cima da entrega da atividade, tá? Então, se organizem dessas coisas, porque isso vai começar a ser cobrado, né? Muitas vezes, alguns encontros dessas APNPs aí vão ter obrigatória presença, né? Quando cobrarem o nome de vocês, mas muitas vezes o fato de vocês entregarem a atividade já está contando a presença, tá? Então, por isso que precisa ter esse cuidado com a entrega das atividades. Hugo, voltou. Alguma dúvida? Você pode utilizar o teu sistema, tá? Então, eu acabei de falar aqui, enquanto você caiu, que quem tem um sistema em casa, pode usar o sistema que tem em casa, e pensa, os que forem muito simples ainda, vê que pelo que vocês viram nos vídeos, no texto, o que dava para aprimorar e melhorar, tá? Tem algum já sistema de filtro, porque é água da chuva, do telhado, pode vir alguma folhinha, então diz lá que não tem um sistema de filtro, uma tela, sabe uma tela de galinheiro? Você pode colocar muitas vezes, ou uma telinha de pensar, não pode ser tão fininha quanto peneira, tá? Às vezes, pense numa peneira lá da cozinha. Então, às vezes, você pode montar ali uma peneira que não é tão fechada, de malha tão fina, e colocar ali na entrada do cano, né? E pensar que sempre tem que estar olhando ali, porque vai reter aquelas folhas, tá? Então, podem aprimorar quem já tem o sistema, tá? Quem não tem, pensa na sua casa, se alguém mora em apartamento, ou acha que da sua casa não precisa fazer, pensa na casa do avô, casa de tio, alguma outra alternativa, até comércio, às vezes se alguém, pai, mãe, tiver restaurante, bar, lanchonete, consultório, né, qualquer estabelecimento, porque tanto residencial quanto comercial tem demanda por água, tá? Por exemplo, um restaurante tem uma demanda gigante, o pessoal tem, agora então que tá com todos esses cuidados, por um lado é bom, né, o pessoal tá muito mais higiênico, digamos assim,
Mas tem demanda, por exemplo, lavar todo dia o chão no restaurante, né? Então, local não falta, tá? Acredito que com o material que tem ali, vocês conseguem já ter ideia, vídeos. Quando vocês colocarem lá no YouTube, vocês vão ver que o YouTube dá outras sugestões, ele, né? Até o próprio Facebook, né? Se vocês começarem a ver muita coisa sobre reuso da água, provavelmente vai aparecer lá sugestões. O Facebook e o Instagram, eles têm aquela inteligência artificial, né? Que começa a te indicar algumas informações. Então, talvez vocês caiam em sites de empresas, né, que tem sistemas mais aprimorados e vocês conseguem ver mais informações e talvez ideias para a proposta de vocês. Certo? Se ninguém tem nenhuma dúvida mais, né, com a presença eu já falei, aqui não precisa colocar. Eu acho que é isso, né? Não sei quando eu encontro novamente vocês, tá? Que agora a gente deve, em setembro, aí, finalizar saneamento. E vamos esperar aí o comecinho de outubro, fiquem aguardados das próximas informações, né? Provavelmente a gente deve iniciar mais para frente aí alguma coisa de sistemas de gestão ambiental, certo? Então, eu vou, avisem o pessoal que, como eu gravei, né? Tem mais orientações mesmo no vídeo. Eu gravei aqui, daí eu vou receber, eu mando para o Antônio postar no YouTube do campus, e daí depois eu ponho lá no eixo. Não, desculpa, tô meio pirada aqui. Eu coloco lá na sala de vocês no AVA, tá? Eu não sei, tá aparecendo para vocês duas salas de saneamento? Isso era bem importante. Tá, então, vocês já devem ter visto, a gente tá com uma confusão danada, tá? Então, essas coisas do AVA tá incomodando, tá bem difícil. Tem uma que tá sem nada postado, tá? Que ela lá não vai ser ativada. Eu criei uma sala e quando eu pedi a autorização, eles criaram outra sala, tá? Então, é a sala, postem as atividades na sala que tem as informações, tá? A outra, acho que eu ocultei tudo, né? Então, pelo que eu vi, acho que quase todos estão, aliás, acho que todos estavam matriculados, teve alguns que eu não estava achando, mas a Fernanda me ajudou, né? Que teve a questão do nome, às vezes o nome de vocês não tá igual tá na matrícula, tá? Então, daí acabou dando um probleminha em um ou outro, mas acho que foi todo mundo, acho que a Aline que tava Aline em vez da Aline, que foi um dos problemas. Mas agora já está tudo, acho que certinho, tá? A sala correta é a sala que está ali, a APNP, tá? Essa da prototipagem não existe, tá? Não é nela que o material está sendo postado, ok? Então, um beijo em todos, se cuidem, tô com bastante saudades de vocês. Vamos ver se a gente começa aí a próxima disciplina e fiquem atentos, qualquer coisa eu estou disponível aí nos meios que você já tem, né? Tanto e-mail quanto WhatsApp via Natália, tá bom? Então, até, beijos para todos e se cuidem, ok?